quando a gente vai correr atrás da doença, principalmente a doença ligada ao trabalho, sempre é tarde demais, né? O diagnóstico de qualquer tipo de doença, principalmente as tradicionais, mas todas essas novas, se é que a gente pode chamar de novas, né, que são também muito antigas, né, principalmente quando começou a Lerdort, depois a própria questão mais do sofrimento psíquico, que redundando em distúrbios psíquicos, sempre que chega lá é que foi muito longe, algo aconteceu. E é interessante que esse algo aconteceu e de uma forma que a pessoa vai ter alguma sequela, mesmo que em algum momento a gente consiga talvez reverter um pouco a situação dela. Então, assim, eu fui assim, e continuo, né, na verdade, porque eu acho que não tem nada finalizado nessa busca, alguma coisa do que seria o contrário, que seria a saúde. Mas antes de entrar na discussão de saúde, acho que vale a pena discutir um pouquinho mais essa questão da doença, até porque mostra como, principalmente quando a gente precisa definir uma relação de causa e efeito, que é bastante complicada, muitas vezes a gente fica vendido, usando uma palavra assim um pouquinho mais vulgar, mas você fica vendido mesmo. Por exemplo, nos anos 90 nós escrevemos um artigo que chamava Espiral do Sofrimento, que mostrava, isso a partir de estudos com bancários principalmente, mas com pessoas que trabalhavam à época, né, em centrais de atendimento de cartão de crédito, que faziam parte do sistema bancário, né, hoje a maioria é terceirizada, quando é que a pessoa se declarava doente? Né? Essa é uma questão interessante. Você colocou uma questão assim, a hora que a pessoa é demitida, não aguentou mais, bom, foi traída na expectativa dela, né, de tudo que ela se doou para a empresa, etc, etc. Daí ela se declara doente, mas também muitas vezes muito antes, né? Mas quando é que eu estou doente? Principalmente no caso dos distúrbios osteomusculares, o nome que a gente use para isso, a ideia de estar doente, de ter uma lesão, é uma coisa assim que é um crescendo, que na verdade não é retilíneo também, mas em algum momento você fala assim, estou doente. O primeiro passo, né? Eu me sentir doente, eu me sentir, de alguma maneira, não mais possessor da minha capacidade, não só de trabalho, mas de vida. Bom, entre isso e o diagnóstico reconhecido, né, principalmente pelos médicos, no caso, há toda uma via crucis, né? A gente sabe muito bem quantas pessoas foram, inclusive, assediadas no diagnóstico, a gente pode dizer isso, muitas vezes fazendo um diagnóstico, inclusive invasivo, né, sem que isso, até uma questão de ética médica importante, sem que isso trouxesse um benefício para ela. Era muito mais um diagnóstico, inclusive, para tentar eventualmente reparar um direito que foi lesado. Mas a saúde, onde está? Eu acho que essas questões sempre marcaram muito, até porque quando eu comecei a fazer medicina do trabalho, eu parei depois, né, mas quando eu comecei a fazer medicina do trabalho, a ideia é que assim, você pegava aquelas doenças clássicas, crônicas, né, a não ser no caso de envenenamentos ou acidentes, mas que era demorava, né, e a hora que infelizmente fazia o diagnóstico, a pessoa estava numa situação já bastante precária. No caso da Lerdort, acho que aqui você sabe melhor que eu, eram pessoas de 20 e poucos anos, muitas meninas, jovens, que não conseguiam, por exemplo, pentear o cabelo, segurar um bebê, etc, etc. Né? Então, assim, tarde demais. Né? E tarde demais de uma forma como nunca houve antes, né? Que era a ideia de que, em tão pouco tempo de trabalho, você não só perdia a ilusão com relação ao seu primeiro emprego, como saía sequelado. Então, assim, bom, o que fazer? Né? Evidentemente que a gente pode parecer um pouco, às vezes, naíve, inocente, achar que dá para mudar de fato as relações de trabalho, mas pelo menos tentar inverter o sinal da história. O que é saúde? Né? De que maneira a gente pode falar o seguinte: será que saúde é um direito, como foi dito anteriormente? Né? Será que, por exemplo, se a gente pegar, inclusive você citou o Leonardo Vandelli, de alguma maneira o direito ao trabalho não é um direito a um trabalho digno, a um trabalho que, ao ver, por exemplo, da psicodinâmica do trabalho, é algo que me permite o desenvolvimento pessoal, né, profissional, evidentemente, o desenvolvimento e a construção da minha saúde, mas, sobretudo, tirar o individual, porque a gente sabe muito bem que ninguém se desenvolve isoladamente, apesar desses métodos de gestão que você colocou muito bem, que buscam a individualização em todos os sentidos, tanto para
levantar alguém como para destruí-la também. Então, assim, de que forma eu posso pensar que o meu horizonte é olhar um trabalho que vai propiciar condições para o desenvolvimento das pessoas? Quer dizer, eu inverto a discussão, porque, inclusive, parafraseando o Christophe Dejour, uma das coisas que assim fundou a própria discussão da psicopatologia, depois da psicodinâmica do trabalho, era não encontrar, né, uma coisa que você também citou aqui, é não encontrar a quantidade de pessoas com distúrbios psíquicos graves ao ver o tipo de organização de trabalho industrial, ou ao ver a questão do afrontamento com situações de risco grave, às vezes eminente também. Então, assim, é uma questão interessante. De que o que você citando o Vandelli, a normalidade sofredora ou sofrente, entre aspas, né? De que forma a gente pode pensar que o direito ao trabalho seria um direito a um trabalho que me permite e não me impeça? Bom, difícil essa questão, mas para nós é muito interessante, até porque eu vou citar um exemplo que a gente teve mais contato hoje em dia, que o Ministério Público do Trabalho, junto no caso de São Paulo com a Covisa, né, com a Vigilância Sanitária, discutindo não só a questão dos trabalhadores doentes, mas discutindo a organização do trabalho em certos tipos de empresa de serviço, né, aonde já fica mais evidente que elas seriam, entre aspas, patogênicas, né? Aonde aquela forma de organização do trabalho seria, em princípio, patogênica, baseando-se quase que exclusivamente no anexo 2 da NR17, que eu acho que não cobre tudo, mas com certeza já é um avanço. De que forma eu enxergo essas coisas? E outra coisa que é interessante, eu acho que é um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul e eu recebi essa informação, o Leonardo me mandou há uns 20 dias e saiu essa semana na Folha de São Paulo, o julgamento de uma trabalhadora que se negou a mentir, né? Que o juiz deu uma indenização de 50 mil reais, né? Pode ser simbólico e tal, mas o fato dela não mentir, ter sido inclusive assediada pelos colegas, pela supervisão, isso me recorda muito uma coisa que a gente fez aqui, o Valcira testemunho, que 3 anos atrás a gente fez toda uma discussão após uma pesquisa sobre a mentira prescrita no trabalho bancário. A gente fez um seminário em São Paulo, tem um livro, A Saúde dos Bancários, foi organizado por nós, que discute, inclusive, essa questão de quando é que eu sou obrigado a mentir. Olha que coisa maluca, né? A obrigação a mentir como uma coisa prescrita e de que forma eu consigo, né, me defender disso. Acho interessantíssimo, é o que eu gostaria de até conhecer melhor um dia essa sentença, porque ela, eu acho, provavelmente vai abrir caminhos importantes na discussão da questão da saúde no trabalho. Mas, bom, quando eu falei assim de saúde, de qualquer maneira, nós continuamos sempre no impasse, porque no final das contas, é muito difícil também definir o que vem a ser saúde, mas eu posso tentar, pelas bordas, ver o que isso seria no sentido daquilo que me impede o desenvolvimento. Por exemplo, quando, você citou muito bem, mas quando eu pego o paradigma da produção industrial do século XX, que não foi o único, mas foi o prevalente, né, do Taylorismo-Fordismo, né, acho que inclusive depois eu tenho algumas coisas que eu aprendi há pouco, que eu acho que são interessantes de discutir, mas a ideia que estava por trás de tudo isso é a despossessão, se a gente pode usar esse termo, da profissão, né? No final das contas, eu pegar um processo de produção, fragmentá-lo em pequenas partes, né? O que eu estou fazendo é, evidentemente, ter uma discussão de controle, mas eu estou despossuindo aquelas pessoas da sua possibilidade de se desenvolver profissionalmente. A alegoria chapliniana, eu acho que é um exemplo muito interessante, né? Porque ela mostra, ele já mostra todas as doenças possíveis, inclusive é uma aula de medicina do trabalho, né? No filme Tempos Modernos, mas ela está totalmente coerente com a forma de organização do trabalho, quer dizer, de que maneira, tem um sentido histórico, etc., porque a classe trabalhadora não estava capacitada, etc., etc., mas a partir daí você cria todo um caminho aonde
eu estou praticamente impedido de me desenvolver profissionalmente se o meu trabalho é simplesmente apertar alguma coisa na linha de montagem, colocar uma pequena parte naquilo ali. O mais grave é que isso não terminou na indústria, quer dizer, terminou no sentido que ficou só no mundo industrial. Porque o mundo industrial, até a gente pode dizer, com as críticas, inclusive, que devem ser bem formuladas, podem e devem ser formuladas, e já são formuladas, que em parte você falou aqui, a questão da semi-autonomia, né, que você, de alguma maneira, as pessoas vão fazer coisas, inclusive, mais interessantes no trabalho. Isso aconteceu em alguns momentos na indústria, existem exemplos disso, com todas as controvérsias que isso também pode ter, mas no mundo dos serviços aconteceu uma coisa que eu acho mais grave. Quando na indústria o meu trabalho depende claramente do trabalho que vem a montante, né? O que o meu colega, companheiro fez antes de mim na linha de montagem vai de alguma forma modular o meu trabalho, mais ou menos, né? Porque se ele não fizer, vai parar a linha, se ele atrasar a linha, etc, etc. Na produção de serviços, principalmente alguns tipos de trabalho em serviço, acontece uma coisa distinta. É muito comum nos serviços você ouvir falar da tal da linha de frente, uma alegoria à guerra, inclusive, né? Estranhíssima, né? E a retaguarda. Né? Só que todo o trabalhador na linha de frente, o meu trabalho não depende do outro. Aliás, pelos métodos de gestão moderna, né? Eu estou o tempo todo competindo com meu colega, porque estamos todos em busca de um determinado tipo de meta que é revertida de alguma forma num pseudo-reconhecimento através de algum tipo de preço, de prêmio. Isso é interessante também porque, no final das contas, o que se falava do Taylorismo antigo se trouxe para os serviços também, que é uma despossessão da profissão. O termo está errado, mas eu vou manter. De que forma eu retiro a possibilidade das pessoas se desenvolverem profissionalmente? Quer dizer, de que forma eu retiro a possibilidade da pessoa se construir, e com os outros, evidentemente, ainda mais que em serviços a gente está tratando de uma relação de serviço sempre, né? Mas eu não tenho caminhos para o meu desenvolvimento, até porque, não sei se vocês já ouviram esse discurso, é muito comum ouvir em certos tipos de trabalho que isso não é uma profissão, é uma ocupação. E tudo que se refere, pelo menos ao que eu aprendi, a uma profissão, é a capacidade que a gente tem ao longo do tempo de aprender mais, se desenvolver enquanto indivíduo. Eventualmente, você pode ter alguma subida na hierarquia, mas não é isso que importa. O que importa é o desenvolvimento profissional enquanto alguém que vai adquirindo mais competência, experiência, etc, etc. A desvalorização disso vem junto com algo que eu queria acrescentar àquilo que você falou, que eu acho que é bastante interessante, é que também é um fenômeno a partir dos anos 90, que é a financiarização da produção. Né? Aonde, com todos esses mecanismos, né, de formas, de ganhos que não são diretamente ligados àquilo que se produz, a produção perde valor, quer dizer, perde importância em muitas empresas, e mais ainda o trabalho. Eu costumo fazer uma brincadeira, né, que não é nada brincadeira, mas se a gente vai nas escolas, nas universidades, nas faculdades, onde se ensina, por exemplo, no meu caso, engenharia de produção, e em outros casos, como administração, quantas vezes se falou a palavra trabalho ao longo dos 5, 4, 6 anos que a pessoa passa na faculdade? Né? A palavra-chave hoje se chama gestão. Né? Gestão de algo que muitas vezes não se sabe o que é a questão do trabalho. E nós, né, até por uma questão assim, de ser um pouco tacanhos nessa questão, de ser um pouco, talvez, atrasados nisso, a gente fala assim, sem trabalho não existe produção. Como é que a gente pode falar em gestão de algo que não existe, não se conhece, não se dá o devido valor? Por isso que eu, em parte, me encaminhei para estudar ergonomia e também a psicodinâmica do trabalho, que seria para entender o que é isso, né? O que é o trabalho, e no caso da psicodinâmica, o que é o trabalhar das pessoas. Que é, de fato, algo
bastante enigmático. Uh, Ao pensar nessa questão enigmática, para mim, eu sempre me inquieto com uma questão que é o seguinte: de que adianta a gente conhecer melhor o trabalho se não é possível transformá-lo? Quando a gente pega os slogans da ergonomia, está muito claro, né? Que o objetivo é transformar o trabalho. O objetivo é que o trabalho seja algo que promova a saúde, que promova a construção da profissão. E, se eu adicionar o que fala também a psicodinâmica do trabalho, é através do trabalho que eu também valorizo a cultura de um modo mais amplo, onde as questões coletivas também são muito mais claras. Mas será que isso de fato é possível? Quais são os meios que a gente tem? De que forma a gente consegue dar relevo a algo que é pouco conhecido? Até porque provavelmente isso deve acontecer em muitos processos judiciais, em muitas discussões que acontecem no mundo jurídico. Muitas vezes o que acontece numa situação de trabalho, concretamente falando, os trabalhadores burlam a regra. Não é? Os trabalhadores fazem de modo distinto aquilo que foi prescrito. Ah, que horror, né? Como é que as pessoas são indisciplinadas, né? Como é que elas não fazem aquilo que, no âmbito da engenharia, foi previsto para se fazer, porque aquilo seria o melhor jeito de fazer, o jeito maximizado de fazer, o jeito que traria melhores resultados. Simplesmente porque aí tem outra mentira histórica. Porque aquilo que o Taylorismo propôs e o Fordismo desenvolveu mais, do alto nível de prescrição do trabalho, né, ele é impossível, porque na realidade, inclusive pensando na ciência mais moderna, o que existe no mundo da produção é toda uma dinâmica que não cabe, né, numa visão estática onde eu vou fazer exatamente aquilo que foi previsto. Inclusive, quando a gente fala em fazer exatamente o que foi previsto, se chama em português operação padrão. O francês usa o termo grève du zèle, né? Que é a greve do zelo. Quer dizer, eu faço diferente daquilo que foi previsto, para quê? Não é porque eu sou indisciplinado, é porque se eu fizer do jeito prescrito, não acontece. A produção não acontece. Qualquer empresa que os caras começarem a fazer operação padrão, a produção para. Se eu fizer isso num banco, se eu fizer isso na Receita Federal, se eu fizer numa fábrica de automóveis, ela para. Tanto é que, uma coisa que você falou bem, as empresas começaram a prescrever menos. Né? Mas sempre acaba sendo a responsabilidade do trabalhador, porque você não cumpriu as regras de segurança. Bom, se cumprisse, a produção não saía. Ah, você correu mais do que devia. Talvez, se eu não cumprisse, eu podia, como você falou, ser o próximo a ser mandado embora, porque no caso dos serviços, é quase como fazer salto em altura. A barra vai subindo com relação às metas. Eu sei que meu tempo está acabando, mas eu queria falar algumas coisas, porque é o seguinte. Basicamente, colocar uma reflexão que é bastante teórica, eu acredito, mas eu acho que ela vale a pena. Que a primeira é o seguinte: o quão importante seria reverter o sentido da flecha. Eu acho que isso talvez nos dê algum alento de que as pessoas teriam direito, sim, a um trabalho que propicie, colocar o termo propicie, tá? Isso não vai resolver todos os problemas da relação entre o capital e o trabalho, mas pelo menos já me coloca em outra perspectiva. Eu acho que, inclusive, no direito já existem várias possibilidades de fazer isso. Mas uma coisa que é importante, que a gente tenta discutir, né? Mostrar, inclusive, no caso da universidade, e eventualmente na própria discussão com as empresas, que se a racionalidade instrumental é a única que vale, vai dar algum problema. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Zygmunt Bauman, né? Mas eu acho que ele tem um livro ícone onde ele discute a relação entre a modernidade e o Holocausto. E isso, de uma certa forma, lembra muito da organização do trabalho, não só moderna, mas desde do século XX, né? Aonde, inclusive, quando a gente pega a própria obra do Christophe Dejoux, que tem um livro bastante interessante, que é a banalização da injustiça social, né? Se a gente pegar
A maneira como o trabalho é organizado, inclusive que você colocou muito bem hoje, né? Que assim, eu estou apenas cumprindo algo que é meu dever. Isso em toda a linhagem hierárquica, inclusive com situações, se a gente pegar o caso, inclusive, de suicídio de executivos, de engenheiros que houve na França, no caso da China é mais com operários, mas isso mostra, inclusive, que há um sofrimento ético-moral exacerbado. Isso nos leva a pensar o seguinte, pensando bastante no que o Bauman falava, mas que, para mim, cai muito bem no mundo de certas formas de organizar o trabalho, que é o seguinte, o que eu faço, eu cumpro o meu dever, com zelo, inclusive, mas o que vem antes e depois não é meu business. É muito comum você chegar numa empresa e começa a discutir e querer chegar na questão do trabalho em si, falando, não, isso é com outro. Isso é com outro, isso é com outro, isso é com outro, mas com quem que é? Ah, não, o trabalho é uma questão de RH. Mentira! Não é RH que define o trabalho. É a produção. Ah, mas a produção não, a produção está cuidando da questão instrumental para você resolver de que forma você vai otimizar os recursos, que é tipicamente o discurso da engenharia, com todo o respeito e com todas as coisas que isso traz, mas cadê o discurso axiológico? Cadê a questão ético-moral? Quem se ocupa disso? Ninguém. Então, nós estamos criando um mundo extremamente perigoso, aonde o que mais modula, né, a própria existência da cultura do viver junto, que é o trabalho, as pessoas estão usando exclusivamente um tipo de racionalidade que pode implicar em coisas bastante drásticas, como no caso que a gente tem visto que o assédio em si, que você colocou muito bem, o assédio organizacional ninguém pratica. É a organização. Quem é a organização? O famoso nobody. Né? Quem que se responsabiliza por isso? Né? De que forma a gente pode dizer que se não houver uma discussão aonde, com tudo que tem de problemático também, a gente entrar com outras racionalidades, a axiológica, bastante interessante, a comunicacional, muito importante, aonde essa questão da veracidade, ela começa a voltar, ou se é que um dia foi, né? Mas voltar às relações de trabalho. E outra, a relação com a racionalidade pática, né? Que é a racionalidade que vem da discussão, como você falou, da própria psicanálise, do conhecimento da psicodinâmica, aonde o ser humano, com todos os problemas que ele tem, né, ele ainda é a coisa mais interessante que a gente tem, né, inclusive nessa discussão sobre a valorização. A gente sabe muito bem que certas formas organizacionais levam as pessoas a praticar de uma maneira indulgente o mal. Então a gente tem que ficar muito alerta para ver de que maneira eu penso a organização do trabalho que propicie condições para o desenvolvimento, sim, da cultura, que propicie, sim, e da cultura chamaremos de volta as profissões, e de que maneira propicia o desenvolvimento da possibilidade do viver junto, sair um pouco do cada um por si, Deus por todos. Bom, desculpa se eu me alonguei, mas obrigado.